Olá, nesta videoaula você aprenderá como criar arquivos do tipo podcast e publicá-los em um website específico para este tipo de arquivo. Você aprenderá também como inserir trilha sonora no seu podcast. Então, primeiramente, você deve escolher um roteiro, montar um roteiro para o seu podcast e escolher o tempo de duração. Em seguida, você vai gravar a voz, o texto. Você pode fazê-lo através de um editor de áudio, como o Audacity, por exemplo. Para isso, abra o Audacity e escolha as configurações corretas para gravar a voz. Escolha microfone. Você pode ir em Editar, Preferências, Dispositivos, Gravação, dispositivo de gravação e selecionar microfone. OK. Vamos então gravar o nosso podcast clicando em Record ou Gravar. Este é um exemplo de como criar um podcast. O primeiro passo é definir o tempo do podcast e fazer um roteiro. Depois grave a sua voz utilizando um software editor de áudio, como por exemplo o Audacity. Bom trabalho! Agora nós vamos normalizar o volume, selecionando Efeitos, Normalizar. Normalizando, ele vai aumentar ou diminuir o volume de acordo com que o som fique sem clipar. Vamos agora inserir uma trilha sonora no nosso podcast. Vamos salvar o nosso projeto, gravar o projeto como como criar podcast. Vamos então salvar na área de trabalho. Nós vamos então agora inserir uma trilha sonora no nosso podcast. Aqui na trilha de cima, na pista 1, nós gravamos a voz. Agora nós vamos inserir um arquivo de áudio, clicando em Ficheiro ou Arquivo. E depois em Importar áudio. Então, nós escolhemos dentro do nosso computador a nossa trilha gravada. No caso, eu criei uma no Jam Studio, trilha sonora para podcast. Então, vamos escutar como está ficando. Este é um exemplo de como criar um podcast. Bom, como vocês podem ver, a trilha sonora está o volume é bem mais alto do que a voz. Nós temos que editar, temos que resolver isto, porque nós precisamos entender o texto do podcast. Então, nós vamos selecionar a parte em que nós queremos que o áudio fique com o volume mais baixo. Aqui nós podemos também, antes disso, inserir um silêncio, que pode ser de 1 segundo, ou podemos diminuir. Ou aumentar. Silêncio, vou escolher aqui 1 segundo, OK. Tirar só um pouquinho. Aqui nós vamos então diminuir o volume na parte em que a voz está gravada. Para isso nós vamos clicar em Efeitos, Amplificar e vamos digitar um sinal negativo para abaixar o volume, por exemplo, -6. Aqui o volume abaixou, mas podemos ainda abaixar um pouquinho mais. Vamos digitar aqui amplificar
menos 4, por exemplo. E agora nós vamos escutar. Este é um exemplo de como criar um podcast. O primeiro passo é definir o tempo do podcast e fazer um roteiro. Depois grave a sua voz utilizando um software editor de áudio, como por exemplo o Audacity. Bom trabalho! Dar um fade out na música. Podemos talvez cortar uma parte. Vamos deixar assim. Vamos colocar um fade out a partir daqui. O volume vai diminuindo gradativamente. Efeitos, fade out. Vamos ver como é que ficou. Muito bem, vamos gravar projeto. Vamos ver o início, como está soando. Aqui nós podemos dar também um fade in para que comece o volume progressivamente. Fade in nós colocamos no começo, fade out no final. Vamos salvar. Em gravar projeto ou salvar projeto. E agora nós vamos exportar o nosso arquivo para o Wave ou para MP3. Como criar podcast. Vai ser o nome do nosso arquivo. Salvar. Aqui nós vamos colocar comentários. Como criar um podcast com trilha sonora. Esse vai ser o nome do nosso arquivo, ok? Exportamos para a área de trabalho. Aqui nós podemos verificar, aqui está a trilha sonora feita no Jam Studio, foi capturada através do Audacity, da mesma maneira como nós capturamos o áudio do Codes. Aqui nós estamos com o nosso arquivo de áudio no computador. Um software para hospedagem de podcast. Para isso nós vamos escolher, existem vários, nós vamos escolher o Podomatic. www.podomatic.com. Nós precisamos então criar um login e uma senha para acesso no website, um cadastro. Então, após abrirmos a página do Podomatic, nós vamos criar o cadastro, clicando em Sign Up. Aqui tem uma versão paga, que é a Pro, e tem a versão básica, que é livre. Nós vamos escolher a versão Free, que é a básica, e ela aceita até 500 MB de espaço. Tem até 500 MB de espaço. Vou colocar, então, todo o meu nome, o meu e-mail. Vou ter que usar um outro e-mail, porque eu já estou cadastrada. Com o e-mail, o Gmail. Vou criar uma senha. Colocar uma data de aniversário ali. I understand. E clicar em Join.
Se quiserem escolher um arquivo de dentro do computador, uma imagem para representar esse canal, se clica em selecionar arquivo. Bom, eu agora vou botar esse player aqui. Upload. Pronto, foi criado um canal. Para você postar o seu podcast, você vai em Publish, Podcast, Create. Aqui você coloca a descrição do seu episódio. Criar podcasting. Podcasting se refere ao processo como um todo, tudo isso que nós estamos vendo. Gravação do arquivo de áudio, publicação, etc. do podcast. Save and continue. Aqui, então, você vai escolher o arquivo de áudio criado no Audacity. Select some files, no máximo 1 GB. Vamos para a área de trabalho, onde nós criamos o nosso arquivo. Como criar podcast. Esse foi o arquivo que criamos anteriormente. Ele está carregando. Ok. Fechamos esta janela. Seguimos, se quisermos colocar uma foto representando esse podcast, nós podemos colocar. Escolher as tags, as palavras-chave, vou botar podcast. Save and continue. Então, para vermos o nosso podcast, nós vamos em Publish, Podcast e Settings. Aqui nós temos uma tela que podemos colocar a descrição, como criar podcast. Categoria, vamos escolher Educação, Educational Technology. Tags, vamos botar aqui podcast. A linguagem, vamos escolher o nosso país. Bom, não tem português. Não, peraí. Vamos descer. Português Brasil. E save. Vamos agora em Podcast. View Page. Vamos ver a nossa página. Aqui está o episódio. Nós podemos clicar em Play para escutá-lo. Agora ele abre a nossa página. Está carregando.
Este é um exemplo de como criar um podcast. O primeiro passo é definir o tempo do podcast e fazer um roteiro. Depois grave a sua voz utilizando um software editor de áudio. Muito bem. Agora nós vamos fazer um logout, vamos sair da nossa página. Vou fechar essa página aqui e clicar em Logout. E vamos entrar na página de podcast do curso Composição Musical Digital para a Educação. Para isso, digite o e-mail do curso compmus.hotmail.com. A senha que você deve digitar é compmus22 e clique em Login. Aqui nós então acessamos o nosso canal do nosso curso Composição Musical Digital para a Educação e você pode então postar o seu podcast na nossa página criada para isso, clicando em Publish, Podcast e Create. Assim nós teremos os podcasts da nossa turma, todos publicados numa só página, em vários episódios. Agora é só seguir os passos descritos anteriormente. Bom trabalho!